Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa. Pastor, Atos capítulo 8. Hoje a gente até avançou o nosso horário. Tem menos tempo aqui pra gente. Mas Atos capítulo 8, no versículo 4, nós vamos ver a igreja na sua perseguição. Quando a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja lá dos primeiros, né, os primeiros passos da igreja cristã, a perseguição que a igreja teve, as adversidades que a igreja teve, os desafios que a igreja teve, né, mediante as perseguições. E nós vimos aqui na dispersão, porque eles tiveram que fugir por causa da perseguição, e se espalharam. E no versículo 4 do capítulo 8 de Atos, assim, entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha só, no meio dos desafios, né, porque a perseguição não era só um impedimento legal, a perseguição te colocava em risco de vida, a tua integridade física. É verdade. Então, na dispersão, cada um foi para uma cidade. E Filipe, né? Filipe foi para Samaria. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos lá. Na dispersão, ou seja, quem é que estava enfrentando o desafio naquele momento? A igreja, os irmãos na fé. Eu estou falando para os irmãos que nos assistem pelo Face, pelo YouTube, nós estamos falando. Com certeza você tem desafios de ordem pessoal. E nós temos desafios que são incomuns, ou seja, todos nós temos de forma semelhante. O nosso adversário, aquele que veio para roubar, matar e destruir, as forças espirituais do mal levantam resistências e querem nos esmagar. O diabo não quer que nenhum ser humano tenha uma vida boa. E a igreja é a única resistência, ou é a única frente, o único fronte que tem condição de enfrentar as trevas para que as pessoas tenham uma vida melhor. Tanto é que numa cidade, numa região onde o evangelho é pregado, onde existem igrejas que são comprometidas com a verdade, muda o ambiente espiritual, muda a atmosfera, por assim dizer. E fica uma cidade com mais qualidade de vida, menos crime. Por que isso? Por que isso? Pela influência da igreja, nós temos irmãos pregando nos presídios, tem o Ricardo, nosso diácono, tem o evangelista Ronaldo, nós temos uma equipe, o Adrianinho, tem o Maninho, pessoal indo nos presídios pregando. Então, veja bem, será que eles não têm desafios? O Maninho tem desafios, o Ronaldo tem desafios, o Ricardinho tem desafios, todo mundo tem família, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem trabalho. O Ronaldo está com a filha no hospital, está para ganhar nenê, então ela está com um enjoo excessivo, porque a mulher, quando está grávida, o organismo tem mudanças, algumas mais acentuadas conforme o organismo e outras não. E a como é que é a esposa dele me deu um branco? A filha dele, a Tamires, né? A esposa do Jonathan, ela tem enjoo até de água. Como é que uma pessoa vai ficar em casa? Então ela precisou ir para o hospital para se hidratar, para se cuidar, tomar um sorinho, não tem risco de vida, tá legal. Mas precisa de cuidados, tá certo? É um desafio. Todo sábado de manhã, às 6 horas da manhã, o Ronaldo, o pai dela, o avô do bebê que tá para nascer, tá com uma equipe orando, e dali no sábado de manhã, às 6 horas da manhã, depois de viajar, trabalhar a semana toda, inclusive ajuda a cuidar o Parque Florido, e eles vão para os presídios, pregar o evangelho. Interessante. Eles vão numa terra onde ninguém queria estar. É verdade. Né? Ninguém queria estar. Quem é que quer lidar com o problema? Ninguém quer lidar com o problema. Então nós atendemos, a igreja atende, lida com o problema das pessoas, com as dificuldades. Mas nós também temos situações para serem resolvidas. Mas isto não é um impedimento para que nós proclamemos o evangelho do reino de Deus. Então quando nós olhamos aqui, Filipe tinha um problema, ele estava sendo perseguido, ele e os irmãos. E ele foi para uma cidade chamada Samaria, que era a cidade de inimigos. Os samaritanos não se davam com os judeus. O que Filipe queria lá? Agora, o interessante é o seguinte, que houve grande alegria numa cidade de inimigos, por intermédio de alguém que era tido como inimigo, mas era um homem de Deus. Que ele tinha problema.
Ele tinha desafio. Será que você não tem desafio? Será que as pessoas que estão nos assistindo, pastor, não tem desafios? Tem desafios. Nós vamos entrar no final de semana de Santa Ceia. Será que pelo fato de você ter desafios, você vai deixar de vir na Santa Ceia? Será que pelo fato de você ter desafios, você não vai bater nas costas do irmão, vai deixar de bater nas costas? Ô mano, tem Santa Ceia, final de semana, vamos junto? Será que pelo fato de você ter desafios, você não pode evangelizar e você ser um canal de alegria numa região, ou numa cidade, ou numa casa de pessoas que estão tristes, só porque você tem desafios? Diz que uma das coisas que fez a diferença, pastor, antes de sinais. Porque quando Filipe falava, olha só, as multidões, aqui já virou multidão. Como é que Filipe chegou a atingir multidões? Interessante. Ele foi conversando com um, conversando com outro. Então não foram... Alguém pode dizer, mas Deus fazia milagres por intermédio dele. Mas antes de fazer os milagres, olha como é que diz o texto. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. O que Filipe falava? Ouvindo-as e vendo os sinais. Então, antes de ter os sinais seguirão os que creem. Quem crê, fala. Exato. De Jesus. Então, o que a gente diz, será que nós podemos aproximar as pessoas de Cristo? É uma ponte para aproximar ou uma ponte para afastar? Os sinais seguem, significa que eles vêm logo atrás, né? Seguem. Então significa que antes nós temos que ter atitude, né? Atitude de fé, né? Então Deus nos convida, né? Nos chama. O ID é isso, né? Você vai para todo mundo, né? Até os confins da terra, né? Pregando este evangelho do reino. E sinais vão seguir. Aqueles que creem significa que Deus vai ser conosco. Mas então nós temos que ir, nós temos que ter a atitude de ir. Eu fico imaginando o Filipe largando tudo para trás, né? Sua vida, suas coisas, e vai para uma terra de inimigos, distante. E parece, parece mais fácil pregar para amigos, para pessoas que estão na nossa volta, né? E imagina pessoas que não têm resistência contigo, né? Havia uma resistência à pessoa de Filipe. E às vezes a gente acha difícil falar para os parentes, para os amigos, para os colegas, que são pessoas que estão no dia a dia conosco. E pessoas até que param para nos ouvir. Talvez não para ouvir a palavra de Deus, uma palavra para nos ouvir uma piada, uma brincadeira, um bate-papo, falando sobre a praia, sobre o carro, sobre a gente tem casa. A atenção das pessoas, né? Exato. Então, agora imagina Filipe, havia uma resistência, as pessoas não queriam saber dele, não queriam nem estar perto dele. O que esse judeu quer falar conosco? E ele, Filipe, pela cultura, também teria que ter uma resistência. O lado dele também havia uma resistência cultural, né? Exato. Já é cultural. E ele venceu isso. Exatamente. E ele foi para a terra de inimigos, né? Porque lá também não iam procurar ele, né? Só que os sinais fizeram com que... Não sei, né? Os sinais né? Disseram, tô aqui. Mostraram que ele estava lá, então, mas ele não retrocedeu, ele continuou falando, né? Então é importante isso, nós não ceder às resistências, não ceder a nossa resistência pessoal também, não só do ambiente, né? Exatamente. São duas resistências aí que tu tá falando. A resistência do ambiente e das pessoas que fazem parte do ambiente no mundo espiritual. E a nossa própria. Em relação a nós, e a nossa própria resistência em relação a algumas pessoas. A nossa resistência pessoal até vergonha, timidez, né? Não é até questão de não gostar de alguém, mas também resistência também, mas assim não é pra... Não, essa pessoa não vai querer saber. Às vezes nós formamos uma ideia, né? E nós temos até um certo Nós temos uns paradigmas aí, né? Um preconceito de algo, né? Exatamente. Nós temos que quebrar isso. E falar do Evangelho do Reino, que é para todos, né? Aí o que fazia diferença? As pessoas atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. O que nós temos? O que sai da nossa boca? Será que como eu me enxergo e o que eu penso de mim é o que as pessoas enxergam e elas pensam de mim? Isso aí é sério. Então, o que a gente fala, o que Filipe dizia fazia diferença. Então eu fico pensando, né, as coisas que Filipe dizia trouxe alegria. As coisas que Filipe dizia fez com que ocorressem sinais. Então, como é importante, nós vamos agora ter Santa Ceia. Nós falamos de coisas lindas que Deus fez nas 2 últimas quartas-feiras. E Deus tem feito, né? Tantos milagres, tantas coisas maravilhosas que Deus tem operado. Então, assim, nós somos testemunhas. A testemunha tem que falar. Ela tem que dizer. Então, será que não é o momento de você convidar alguém para um culto de Santa Ceia? Será que não pode ser um culto evangelístico? Claro que pode. Pode. Se a Santa Ceia também não pudesse ser um culto evangelístico, o culto seria de portas fechadas. Somente para quem tivesse cadastro como membro.
O culto de Santa Ceia é pra quem precisa de Cristo, né? Todos precisam. Todos precisam, né? Este é o meu sangue derramado por vós. É isso aí. Agora, claro que nós vamos explicar o que é Santa Ceia, né? Claro. A pessoa vai tomar Santa Ceia sabendo o que ela tá Toda fazendo. Santa Ceia a gente explica. Né? Mas é para todos. Quanto mais gente sentada à mesa, melhor, né? Mais vai alegrar o coração do Senhor. Agora, como é importante, as coisas que Felipe dizia trouxe grande alegria naquela cidade. Então você, irmão, você, irmã, por mais que você tenha desafios, nós não estamos ignorando ou não levando em consideração os teus desafios. Tem muitos pedidos de oração aqui, muitas pessoas pedindo oração. Pelo fato de você ter desafios, pedir oração, ter necessidade, não significa que você não possa ser portador das boas novas. O que Felipe dizia fez a diferença naquela região, e o que Felipe dizia era testificado pelos sinais que vinham logo a seguir. Então o que Felipe dizia chamou a atenção das pessoas. O que Felipe dizia trouxe uma alegria e as pessoas atenderam unânimes. As pessoas atendiam o que Felipe dizia porque ele transmitia aquilo que ele tinha recebido de Deus. Então veja bem, nós somos portadores das boas novas. Felipe era um portador da alegria que fluía pelo poder do Espírito Santo. Então saiba disso. Você é portador da alegria. O que você diz faz a diferença. Então por isso que nós temos que ter cuidado para não, como o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século. A gente tem que ter cuidado para não ter o que sai da nossa boca, a gente não entrar num comportamento de rebanho. Tá ruim, tá tudo ruim, todo mundo fala que tá ruim. Olha, Felipe tinha motivo para reclamar. Mas pelo que a gente vê aqui, Felipe não estava reclamando da perseguição. Felipe estava pregando o evangelho. É verdade. Tá certo? Felipe estava pregando o evangelho. Felipe estava falando como é que eu prego o evangelho? Eu conheço pouco da Bíblia. Fala do que Deus é para você. Convida a pessoa para ir num culto. Eu falei uma vez aqui, a minha esposa foi numa cruzada de fé sem saber que estava indo numa cruzada de fé. Legal, né? Veja só, nós tínhamos uma empresa e do lado tinha uma outra empresa. E ela disse para mim, Márcio, eu vou sair com a vizinha, ela vai em um lugar, depois me pega o endereço, é tal. Ela não perguntou, olha só o que Deus faz. Convidaram já sabendo que ele para um culto, né? Culto evangélico, uma cruzada de fé. Convidou a Giovana não perguntou onde era, não perguntou o que era. A Giovana, quando falou comigo, eu também podia ter dito, mas onde é que é, o que é lá? Porque eu podia ficar curioso. Por algum motivo, a gente sabe por quê, eu também não perguntei onde era, não perguntei o que era, a Giovana só me disse o endereço. Era na Vila Rica. O endereço disse, mas não disse o que era. A Giovana vai, chega lá, tá as lonas, e foi uma cruzada. Ela foi tocada por Deus, e dali pra frente, nossa vida mudou. Legal, né? Então, isso não são sinais? É verdade. Nós não precisávamos de cura, nós não tínhamos doença, nós não tínhamos desafio financeiro, estava bem. Entre aspas, né? Alguém pode estar bem sem Jesus, mas cedo ou mais tarde vai aparecer aqui. Esse estar bem não é tão bem assim. Mas, o que aconteceu? O que foi dito, um convite, não foi nem conhecimento bíblico, um convite, o único conhecimento bíblico, talvez que foi expressado assim, ó, foi o amor de Deus para convidar alguém. E a minha esposa foi num culto, foi numa cruzada sem saber que era uma cruzada. Eu fui buscar ela na frente da cruzada, eu lembro até hoje, parei o carro, olhei sem entender o que era aquilo. Então veja bem, o que você diz, quando você diz para uma pessoa, Jesus te ama. Quando você diz para uma pessoa, vamos no culto comigo, talvez a estratégia possa até ser assim, me faz companhia. A gente tem conversado pouco, daí depois a gente bate um papo, vamos junto comigo no culto. Não faz mal que é culto de Santa Ceia. Você pode fazer isso com os irmãos da fé. Serve de estímulo para você também não deixar de vir num culto. Sabe por quê? Você sabe o seguinte, você é portador, o que você diz pode mudar a história. Aqui mudou a história de uma cidade. Diz que houve grande alegria naquela cidade, pelo que Felipe falava, pelo que Felipe dizia, pelo aquilo que você fala, aquilo que você faz, logo depois vêm os milagres. A minha família foi transformada. É forte isso. É forte isso. Alguém fez isso com vocês também. Eu fui um colega de trabalho, meu chefe, né? Me convidou para vir na igreja. Assim, tá bom. Ele me trouxe em Gravataí, saiu de Porto Alegre e veio me trazer em Gravataí, que eu morava aqui. Eu vim porque ele era meu chefe.
E Deus tocou meu coração. Então, como é importante isso, né? E às vezes nós focamos, o ser humano tem uma tendência de focar no problema e não focar na solução, né? Então, olha o problema e daqui a pouco esquece da solução. Então, falar das coisas boas que Deus já fez. Mas recém cheguei, mas só o fato de você vir a um culto e você sentir aquele ambiente de paz, tem um lugar que é bom, é uma paz, Deus falou comigo. Fala algo simples. Quarta-feira veio duas mulheres, uma foi tocada por Deus, foi para libertação, e a outra estava esperando. E eu perguntei, tu vem aqui trouxe? Sim. Tu vem aqui? Não, é a primeira vez. Aí quando eu saiu que estava sendo atendida na libertação, eu digo, como é que vocês chegaram até aqui? Eu precisava ir numa igreja. Aí ela disse, eu trouxe ela aqui. Viu? Uma trouxe a outra. Interessante. E aí quando nós vamos olhar aqui em Atos 4, nós vamos ver a perseguição da igreja também. Olha a oração dos irmãos. No versículo 29, agora, Senhor, olha para as ameaças. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios e maravilhas. Diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com mais intrepidez anunciavam a palavra. Então eles tinham desafios, os desafios aumentavam e Deus dava cada vez maior graça para eles. Vamos orar nesta manhã, você é um instrumento da alegria de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Posso passar uma noite a chorar, mas pela manhã. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado, Amém, Deus, pela tua bondade, a tua graça. E nós oramos, Senhor, nos conceda cada vez mais intrepidez. Amém, aquele que nos assiste, que nos escuta, para que possa, Deus, crer que é portador das boas novas. Que a alegria, Senhor, que brota em nosso coração, que flui em nosso coração, é fruto do Espírito para tocar nas pessoas, abençoar e mudar, ser o quadro não somente de uma casa, de uma família, mas de uma cidade, de uma região. Amém, nós oramos por esta cidade, nós oramos pelo Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Gravataí, toda a região, em o nome de Jesus. Oramos por as famílias que estão nos assistindo, pessoas que estão representadas, famílias representadas. Nós oramos, Pai, ministrando o teu poder, a tua graça, o teu amor. Repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Nos dá uma reunião de Santa Ceia abençoada, Pai. Sábado à noite, as 3 reuniões, domingo de manhã, domingo à noite, em Porto Alegre, toda a Grande Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, em todas as regiões, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. A cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei. A cada manhã. Cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei, Senhor, a cada